Glória a Deus. Queria passar para os irmãos que, diante de todas as lives que eu já fiz, né? Nós hoje vamos estar falando sobre os empregados alertas, que se encontra em Lucas 12, 35, 40, e o empregado fiel, que é em Lucas 12, 42, 48. Praticamente é um segmento. Amém? Glória a Deus. Então, vamos agora à parábola dos empregadores alerta, que se encontra em Lucas, capítulo 12, 35, 40, e também nós encontramos em Mateus 24, 45 a 51. Amém? Então vamos lá, meus queridos irmãos, vamos ler a porção da palavra. Estejam prontos para servir e conservam acesas as suas candeias, como aquele que espera seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possa abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, feliz aos servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não os esperam. Amém? Glória a Deus. Amados, nós queremos, como toda a parábola, é importante que a gente entenda que quando nós olhamos e lemos a palavra de Deus, nós temos que ver o texto antes e o depois. Aqui em Mateus, nós temos a mesma parábola, ok? E é interessante que essa parábola de Mateus, ela tem uma colocação interessante. Vejam bem, irmãos, aqui está dizendo sobre um servo fiel e prudente, ok? Mas logo no começo, numa versão, diz assim: estejam cinzidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. O que seria esse cingido os vossos lombos? Aqui está: estejam prontos para servir, e aqui em Mateus diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constitui sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Então, irmãos, vejam que cingir os vossos lombos, o que seria cingir os vossos lombos? Cingir os vossos lombos dá uma. Lembra em Efésios, da armadura de Deus, que fala sobre cingir os vossos lombos? Isso também é colocado, vejam, as vestes, né, daquela época, era como se fosse um vestido. E imagine uma pessoa correndo como um vestido, ok? Quando ele pega um cinto e cinge o lombo, ele prende, ok? Quando ele faz essa, e dá mais liberdade, ok? Dá mais liberdade. E o interessante é que essa parábola, ela fala antes aqui em Mateus, né? Ela fala sobre, não sabeis, lá no 42, não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Então,
essa parábola ela tem muito a ver com a vinda de Cristo, ok? Ela tem muito a ver a vinda de Cristo. Então é importante que a gente entenda que o Mateus, que escreve para os judeus, ele faz essa colocação aqui para os judeus. Então, significa o quê? Significa que com a vinda de Cristo, que vem nessa condição, quando não sabemos, ele vem como um ladrão, não sabemos a hora e o momento que ele vem, então isso mostra para nós que nós temos que ser vigilantes, nós temos que vigiar, ok? Nós temos que estar preparados. E interessante aqui em Mateus, que depois da parábola nós vimos a parábola das 10 virgens, onde lembra que tem as loucas e as prudentes, e aí fala sobre o azeite, fala sobre a estar preparado com as suas lâmpadas, ou seja, lâmpadas acesas, estar preparado. Então, essa vigilância que a palavra fala aqui esta noite, ela tem muito a ver de você estar de prontidão. E interessante que no versículo 36 diz assim: sede vós semelhante aos homens que esperam o Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhes. Então, note, amados, que existe aí uma advertência, existe aí uma condição aonde você tem que vigiar, é uma vigília. E interessante que lá no 38 diz assim: e se vier na segunda vigília, nessa versão Almeida corrigida, diz assim: e se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e vos achar assim, bem-aventurados são tais servos. Então, ele está fazendo uma colocação das prudentes. E interessante, irmãos, que na vigília, a palavra fala aqui, e é bom a gente entender que essa vigília, ela é feita, como os judeus colocam, das 22 horas até 2 horas da manhã. Essa é a primeira vigília. E a segunda vigília é das 2 da manhã às 6 da manhã. Então é uma questão de divisão judaica, ok? Não, vamos analisar o seguinte, que nessa colocação da parábola, nós podemos considerar que a noite está caindo, ou seja, que as condições que nós encontramos são condições de estarmos na noite, dos problemas, a escuridão. E o dia é o dia do Senhor, é o dia que raiar. Então, entre a noite, o dia da manhã e a noite, o Senhor pode vir. A luz pode surgir antes mesmo da terceira vigília. Compreendeu? Então, essa parábola, ela tem muito a se ligar com relação a saber o horário. Não é a necessidade. Nós devemos estar na vigília independente do horário. Independente do horário. Então, a hora, né, que menos esperar vai acontecer. Então, não é uma coisa assim pensado. Não é algo assim que você pensa. Não, vai vir na primeira vigília. Ok? Vai vir na segunda vigília. Não, não é assim que funciona, que está mostrando a parábola. Está dizendo que você vai vigiar independente de qual tempo que você está em vigília. Independente.
Então, há uma necessidade que você tenha para poder permanecer firme na vigília. E interessante, irmãos, que quando Deus fala sobre a questão de ladrão, né, o ladrão, o que ele significa? Ele significa que quando o ladrão atua, quem está para ser roubado não vai ficar sabendo. Não vai ficar sabendo. Então, essa parábola ela tem muito a se ligar em relação às em relação à surpresa que a pessoa tem. Então, esse é um motivo muito importante de nós entendermos essa parábola.